Ei, gente, tudo bem? Hoje vamos resolver uma questão da prova de micro da Ampec. Mas antes, se você não se inscreveu ainda no canal, faz a sua inscrição, tá bom? Vejamos aqui. É uma questão que envolve escolha sob incerteza, prova do ano passado, questão número 14. O indivíduo possui utilidade von Neumann-Morgenstern dada por esse formato aqui. Aqui, mais precisamente, a utilidade de Bernoulli. Tá? A utilidade de Bernoulli vai fornecer a utilidade certa, né, que ele ganha quando ele tem um montante certo. Né? Então, ali eu ainda não tenho risco. A riqueza inicial dele aqui é dada por W0, 442. Só que a questão mescla, né? Ora ela chama de X, ora ela chama de W, a renda, mas tudo bem. Só a gente tem em mente que é tudo renda. Ele vai enfrentar uma loteria que paga para ele 42 unidades monetárias com uma probabilidade de 50%, ou subtrai 42 unidades monetárias com probabilidade de 50%. E aí pede para a gente calcular o prêmio de risco. Tá? Se você ainda não resolveu essa questão, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo, tente resolvê-la antes e depois volte para assistir a solução. Porque é sempre bom a gente tentar resolver antes de assistir outra pessoa fazendo, né, a questão. Então, voltemos aqui. Ele pede para a gente calcular o prêmio de risco, então a gente começa a resolução da questão definindo aí dois conceitos. Tanto o prêmio de risco quanto o equivalente certeza. Tá? O prêmio de risco ele vai ser o maior valor que o indivíduo avesso ao risco está disposto a pagar para se ver livre da loteria, para se ver livre daquela situação arriscada. Antes de definir equivalente certeza, né, vamos aí falar três possibilidades de comportamento em relação ao risco. O indivíduo ele pode ser avesso ao risco, então ele prefere receber um montante certo de renda do que participar de uma loteria que lhe proporciona o mesmo valor esperado. Né? Sua função de utilidade vai ser côncava. O indivíduo pode ser neutro em relação ao risco, em que ele é indiferente entre participar da loteria ou receber com certeza o seu valor esperado, e a sua função de utilidade vai ser linear. E por fim, ele pode ser propenso ao risco, em que ele prefere participar da loteria do que receber o valor esperado da mesma com certeza. E quando ele for propenso ao risco, a função de utilidade vai ser convexa, beleza? Então, visto isso, voltemos aqui para a nossa questão, as nossas discussões. Sabemos já a definição do prêmio de risco, mas antes de irmos para ver as definições algébricas, eu já quero definir com vocês o que é o equivalente certeza. Tá? O equivalente certeza vai ser o montante de dinheiro que aquele consumidor recebe com certeza, que o deixa indiferente entre participar ou não da loteria. Tá? Então, visto isso, voltemos aqui. O nosso prêmio de risco ele pode ser obtido de duas formas, tá bom? Primeiro, vai ser aqui a utilidade quando ele recebe com certeza o valor esperado da utilidade não, da loteria, que é o valor esperado aqui da renda dele, menos o quanto que ele está pagando, quanto que ele está disposto a pagar para se ver livre do risco. Isso aí tem que ser igual à utilidade esperada da loteria, tá bom? Então, essa é a primeira forma aqui. E a segunda forma é que o prêmio de risco pode ser definido como o valor esperado da loteria, tá? Aqui a gente coloca a mesma notação, W, porque é renda, menos o equivalente certeza, tá? Então, a gente vê aqui no gráfico, vai ficar mais tranquilo da gente entender essas definições, tá bom? Essa figura representa um indivíduo que é avesso ao risco. Como é que eu sei? Porque a função utilidade é côncava, tá? Aqui a gente vamos supor que existem dois estágios da natureza. O que são estados da natureza? Estados da natureza são realizações de um evento aleatório. Nesse caso aqui, ou ele perde R$42 ou ele ganha R$42. Então, temos aí dois resultados possíveis, dois estados da natureza. Eu posso ter que meu carro é roubado ou meu carro não é roubado. Então, eu tenho dois estados da natureza. Posso ter que, hoje ou vai chover ou vai fazer sol. Então, percebam vocês que são resultados possíveis de um experimento. Então, beleza. Aqui a gente está supondo que temos aí dois estados da natureza possíveis
em que no estado 1 ele ganha uma renda X1 e no estado 2 ele ganha uma renda X2, tá? Aqui na curva de função utilidade é a função utilidade que ele recebe quando ele obtém aquele valor com certeza. Então, se ele recebeu aí X1, a utilidade dele está dada aqui na curva, né? Utilidade X1. Recebeu X2, utilidade dele aqui, com certeza, utilidade de X2. Mas quando a gente obtém, né, envolve a questão grau de incerteza dentro da loteria, né, percebam vocês que na loteria eu sei que pode ocorrer a perda, mas não pode ocorrer a perda. Mas eu não sei te dizer assim a probabilidade exata, né, de ocorrência de cada um deles. Eu sei que o primeiro estado da natureza tem uma probabilidade P1 e o outro tem uma probabilidade P2. Então, a gente tem um grau de incerteza aí dentro. E aí a gente vai trabalhar com a função utilidade esperada, que nada mais é do que você pega as utilidades que o indivíduo obtém em cada estado da natureza e calcula a média ponderada delas, sendo que o peso vai ser a probabilidade de ocorrência de cada estado. Então, aqui a gente obtém a utilidade esperada como sendo a média ponderada, né, entre essas duas utilidades aqui. Lembrando que os pesos são as probabilidades de ocorrência de cada estado. Então, aqui obtemos a utilidade esperada da loteria, que a gente está chamando aqui de UL, certo? Então, agora vamos passar para os próximos conceitos. Tanto equivalente certeza quanto prêmio de risco, tá? Equivalente certeza, montante que o indivíduo recebe com certeza, que o deixa indiferente entre participar ou não da loteria. Então, eu tenho que a utilidade que ele obtém quando recebe o equivalente certeza tem que ser igual à utilidade esperada da loteria, porque assim ele vai ficar indiferente entre participar da loteria ou não participar e receber o equivalente certeza. Então, aqui, olha, equivalente certeza, lembra? Percebam aqui, ó, a utilidade dele receber com certeza, aqui o equivalente certeza, é igual à utilidade esperada da loteria. Então, acabamos aqui de achar nosso equivalente certeza. E qual que vai ser o prêmio de risco? Lembra? O prêmio de risco é o maior valor que o indivíduo está disposto a pagar para se ver livre do risco. Então, a gente tem que a utilidade que ele ganha quando ele recebe o valor esperado, né, que é essa forma aqui, da loteria, menos o prêmio de risco, tem que ser igual à utilidade esperada da loteria. Então, eu vou ter aqui a indiferença. Então, eu vou estar nesse ponto aqui, ó. Por isso que o nosso prêmio de risco é dado pela diferença aqui entre o valor esperado aqui da loteria menos o equivalente certeza. E aí a gente vai resolver a questão utilizando essas duas formas, tá? Então, para isso, a gente vai precisar de algumas informações, né? A gente vai precisar de calcular o valor esperado da loteria, a gente vai precisar calcular a utilidade esperada da loteria e aí depois também a gente vai calcular o equivalente certeza, tá bom? Para obter o prêmio de risco pelas duas formas. A gente sabe que temos aí dois estados da natureza, um estado bom, vamos chamar aqui de W1, a renda dele nesse estado, em que ele vai ter a renda inicial dele mais o 42 que ele ganha. Renda inicial dele, a gente olha aqui no item 442, mais o 42 que ele ganhou, então é 484. Qual que é a probabilidade de ocorrência desse primeiro estado? 50%. Então, 50%. A gente tem um estado ruim, é aquele em que ocorre a perda, que a renda dele vai ser a renda inicial menos a perda dele. Então, vai ser 442 menos 42, que é 400. Probabilidade também, a gente olha aqui, 50%. Certo? Qual que é o valor esperado da loteria? O valor esperado da loteria vai ser a probabilidade de ocorrência do estado bom vezes quanto que esse indivíduo ganhou nesse estado, mais a probabilidade do estado ruim vezes a renda dele nesse estado ruim. Então, aqui vai ser 0,5 vezes
484 mais 0,5 vezes 400, que vai dar 442, né? Que coincidiu de dar aí a sua renda inicial, porque ele perde e ganha o mesmo montante com a mesma probabilidade, tá bom? Próximo passo agora vai ser a gente obter a utilidade esperada da loteria. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? A utilidade esperada da loteria vai ser a média ponderada das utilidades que o indivíduo recebe em cada estado da natureza. Lembrando que os pesos são as probabilidades de ocorrência de cada estado. Então, vejamos aqui. A nossa utilidade esperada da loteria, que a gente está aqui, ó, o valor esperado das utilidades aqui, vai ser a probabilidade de ocorrência do estado 1 vezes a utilidade que ele obtém aqui no estado 1, mais probabilidade de ocorrência do estado 2, utilidade aqui que ele obtém com a renda nesse estado ruim. Então, vai ser 0,5 vezes formato da função utilidade. A gente vem aqui, olha, raiz quadrada da renda, então 484, mais 0,5, raiz quadrada de 400. Uma dica que eu dou, já não usa mais calculadora, tá? Faz as contas aí todas na mão, porque no dia da prova vocês não vão poder usar calculadora. E tempo é um recurso escasso, que é 22, mais 0,5, 20, que vai ser 11 mais 10. Então, o valor esperado aqui da utilidade, né? Utilidade esperada da sua loteria é 21. Então, agora vamos utilizar a primeira fórmula para calcular o prêmio de risco. A gente precisa aqui que a utilidade, qual que é o valor esperado da loteria? 442. Menos o prêmio de risco, tem que ser igual à utilidade esperada da loteria, que a gente acabou de achar que é 21. Formato da utilidade, a gente sabe que é raiz quadrada da coisa aqui, menos o prêmio de risco, igual a 21. Elevando ambos os lados ao quadrado, 442, menos prêmio de risco é igual a 21 ao quadrado. Aí a gente faz aqui 21 ao quadrado, 42, 441. Então, o nosso prêmio de risco é igual a 442 menos 441, que é igual a uma unidade monetária. Antes de interpretar esse valor, vamos calcular pela outra fórmula. Lembra? Prêmio de risco é igual ao valor esperado da sua loteria menos o equivalente certeza. Como é que a gente acha o equivalente certeza? Lembra? É o montante de renda certa que deixa o indivíduo indiferente entre participar ou não da loteria. Então, eu tenho que a utilidade dele, com certeza, ganhando esse montante, tem que ser igual à utilidade esperada da loteria. Então, raiz quadrada do equivalente certeza tem que ser igual a 21. Logo, o equivalente certeza é igual a 441. Prêmio de risco, valor esperado aqui da loteria, 442, menos o equivalente certeza, 441, que é uma unidade monetária. Se você fizer por uma fórmula ou por outra, tem que dar exatamente a mesma coisa, tá? Ah, Natália, qual fórmula que eu vou usar? Você escolhe a que você tiver mais facilidade, né? Que fazer mais sentido para você. E aí, o que esse valor de prêmio de risco de uma unidade monetária significa? Quer dizer que esse indivíduo ele está disposto a pagar até uma unidade monetária para se ver livre do risco, tá bom? E é isso. Bons estudos aí para vocês. Até a próxima. Conforme eu já falei no começo, inscrevam-se no canal, deixe aí seu joinha. Né? Pode dar sugestões de questões. Ah, Natália, eu estou com dificuldade em tal questão. Que aí, conforme for, eu vejo, né, as possibilidades de resolver. E compartilhe com outras pessoas, né?